Bom, primeiro, essa saudação, saúdo a presença de todos, Patrícia, vice-diretora da escola, Patrícia Leidner, professor Hilbert, que é o coordenador dos núcleos de estudos, os colegas que vão compartilhar a fala comigo, doutor Loré, doutor Daniel, doutora Márcia, também saúdo a Ingrid, sempre fazendo um trabalho destacado na Escola da Júris. Saúdo também aos demais presentes. Bom, o tempo é curto, então não vou ocupar mais do que o necessário, vou passar diretamente a abordá-lo. O tema é divisão e exclusão digital, numa visão em relação à desigualdade. A humanidade progride, sobretudo a partir das ideias iluministas, ali, que compreendem razão, ciência, humanismo e progresso. Conforme bem nos traz o professor Pinker, professor da Universidade de Harvard, vivemos mais e melhor. A expectativa de vida nas Américas e na Europa no século XVIII era de 35 anos e hoje é de mais de 70 anos. Há menos guerras, ao menos deixaram de ser permanentes. Há menos desnutrição, que em 60 anos saiu de 50% para 13%. Há menos pobreza, a pobreza extrema caiu de 90% para 10% em 200 anos. E há maior acesso ao conhecimento e mais direitos, inclusive, às minorias. No entanto, embora essa visão otimista de mundo que tem o professor Pinker, a gente mantém a desigualdade. A desigualdade se mantém no mundo. E há milênios a gente vive em uma sociedade hierarquizada. O próprio Código de Hammurabi, um antecedente histórico importante no estudo das sociedades, já utilizava essa ideia de uma sociedade hierarquizada. E aqui a gente pode falar que, embora haja um declínio, um avanço no rumo certo, a superação da desigualdade ainda continua sendo uma das causas inacabadas da humanidade e das democracias mundiais, logicamente, o que impacta substancialmente a vida e as suas diversas formas. O cenário atual em relação à desigualdade é este, em suma. Os 10% mais ricos do mundo detêm 82% da riqueza mundial. O grupo dos 1% mais ricos detém 44% da riqueza mundial. No Brasil, 1% dos brasileiros mais ricos concentra 1/3 da renda do país. E os 50% mais pobres ganham, em média, R$ 820, aí dados de 2019. E, para arrematar, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, o que mostra a necessidade de se avançar e de se avançar muito a respeito desse tema. Nesse cenário de desigualdade, a gente vive atualmente a era da revolução digital, ou, como prefere o professor Harari, terceira revolução industrial. A partir do século XX, houve um avanço da indústria eletrônica, com a substituição da tecnologia analógica pela digital, massificando o uso do computador pessoal, do telefone celular, mas, sobretudo, da internet. E aqui a gente pode falar que a internet hoje possui a mesma importância do vapor na primeira revolução industrial e da eletricidade na segunda. E essa internet é o meio que conecta hoje bilhões de pessoas. Um exemplo trazido pelos estudiosos, para a gente ter uma ideia, é que a maior empresa de táxis do mundo hoje, que é o Uber, não é dona de nenhum veículo. O Facebook, maior proprietário de redes sociais, não cria conteúdos. O Airbnb, maior provedor de acomodações do mundo, não possui imóveis. Os dados se tornaram o bem mais valioso em detrimento dos móveis e dos imóveis. A vida das pessoas, por outro lado, passou a se dar em grande medida no formato online. Muitos almoçam com o celular na mesa, acordam e buscam o celular e dormem com o celular ao lado. Óbvio, são exemplos extremos, mas não é uma realidade tão distante de todos nós. Mesmo as relações offline, como alguns dizem, como as amorosas, têm uma influência enorme do mundo digital hoje. A felicidade e as oportunidades contemporâneas, em grande medida, estão conectadas ao mundo digital.
Por isso, a exclusão e a divisão digital se tornam mais um problema importante a ser vencido contra a desigualdade, o que se acentuou muito durante a pandemia, muito mesmo, refletindo negativamente, como a gente pôde verificar, na educação, no trabalho, na vida social, no acesso a serviços essenciais, como a gente pôde ver no judiciário, que muitos não conseguiam ter acesso a audiências virtuais, por exemplo. Nesse contexto que a gente traz de desigualdade e de revolução digital, um tema central, e é aqui onde se foca mais a fala, é a questão atual, e não tão atual assim, porque já é discutida há bastante tempo, da divisão e da exclusão digital. A sociedade da informação tem se caracterizado por uma vida online, e foi potencializada muito nessa pandemia. A questão é que é um hiato digital. Se estabelece uma relação íntima entre a exclusão social e a exclusão e divisão digital, segregando pessoas de áreas importantes da vida contemporânea, como a vida política, a vida econômica, a vida cultural e a vida social. E logo, de muitas oportunidades dessa nossa vida. Isso significa restrições ao acesso ao mercado de trabalho, a lazer, a oportunidades acadêmicas, contatos com informações relevantes, por exemplo. E aqui não se limita a visão à ausência de acesso, ressalto, ou à exclusão, que vem diminuindo, é verdade, no decorrer dos anos. Em 2019, por exemplo, 74% dos brasileiros já tinham acesso à internet. É necessário ir além disso e pensar também no problema da divisão digital, que se relaciona com habilidades e motivações para o uso da tecnologia, bem como com a questão da discriminação digital. Pela importância que o acesso ao mundo virtual atingiu, como a energia começou a ter após algum tempo de existência e disseminação, fala-se há alguns anos em um direito fundamental, a acessibilidade à internet. Há, por exemplo, a PEC 185, de 2015, que tramita no Congresso Nacional, que inclui tal direito fundamental no artigo 5º da Constituição, mas que ainda não foi aprovada e não passou por todo o procedimento legislativo. Inclusive pela relação condicional que estabelece com outros direitos fundamentais, essa ideia de acesso, como a educação, a informação e a cultura. Na pandemia ficou evidente, por exemplo, a disparidade entre o ensino particular e o ensino privado, e a divisão que o acesso ou qualidade de acesso estabeleceu na educação fundamental e média no nosso país. Quem não teve acesso ou não detinha as habilidades necessárias para tanto, sofreu os impactos da pandemia de forma muito mais severa. Em última análise, aqui para arrematar e não estourar o meu tempo e respeitar depois a fala dos colegas, se a desigualdade está entre os grandes desafios a serem vencidos pela humanidade há longos anos, e a exclusão e a divisão digital são pontos centrais a serem combatidos nessa luta, como realmente são, a fim de que todos possam ser tratados com igual consideração e respeito, aqui numa ideia de dignidade durkheimiana. Isto é, que as fichas sejam distribuídas a todos de forma mais igualitária possível, respeitando-se as escolhas posteriores de cada um. Em suma, era essa a minha fala, de alertar sobre o problema da desigualdade e de um problema novo, e não tão novo assim, mas que na pandemia se acentuou demais, que é essa questão da divisão e da exclusão digital que impactam e que se torna um novo tema a ser enfrentado e a ser superado para que a gente consiga vencer mais um problema da humanidade, que é a desigualdade que nos acompanha por milênios. Obrigado a todos.